Seja bem-vindo a este canal dedicado àqueles que querem adquirir conhecimento sobre as coisas espirituais, levar a um caminho de intimidade, sobretudo ao Senhor. Todos os dias estamos fornecendo conteúdos sobre o testemunho dos santos e também semanalmente vídeos sobre espiritualidade. Se você tem este desejo, ainda não se inscreveu, participe conosco e vamos juntos para esse itinerário de hoje. Hoje a igreja nos apresenta São Teodoro. Ele nasceu na cidade de Ocaita, uma região conhecida hoje como Turquia, né? Então, um país de muitos conflitos, onde nós temos naquele tempo um domínio do Império Romano. Ele vai depois se tornar chefe, né, general dos exércitos romanos, uma pessoa que se destacou muito pela sua bravura e ao mesmo tempo pela sua capacidade de fazer caridade. Então as duas coisas em São Teodoro faziam-se conjuntas, ou seja, de guerrear e ao mesmo tempo de olhar para aqueles que eram mais necessitados. Como comandante do exército, ele serviu em vários lugares, se destacou, mas ao mesmo tempo sofreu diante das perseguições declaradas pelo imperador aos cristãos. Não se sabe ao certo se ele era cristão desde origem ou se ele se converteu em algum momento da sua história. Mas no fim das contas, ele se mostrou muito revoltado diante das situações onde o imperador se colocava contra esses homens e mulheres que professavam a mesma fé que ele. Boa parte dessa perseguição se devia pelo fato que o imperador queria que se adorassem os deuses pagãos, os deuses romanos, que eram inúmeros, mas havia sempre uma resistência por parte dos cristãos a fazerem isso. E ele pessoalmente, então o que ele fez, né, São Teodoro? Ele, diante dessas represárias do imperador, convidou o imperador para que fosse lá na cidade onde ele estava. Então o imperador veio visitar. O que ele fez? Fez uma grande festa religiosa, né, para os sacrifícios, né, aos deuses. Assim que aconteceu? Ele fez com que o imperador fosse à cidade, reuniu ali as estátuas, né, daqueles deuses pagãos de ouro e de prata, e foram ali tudo colocadas tudo junto. O que ele fez? Destruiu as imagens na frente do imperador para dizer: olha, essas imagens aqui não servem para nada. Esses deuses não são deuses, são invenções. E aí você imagine a fúria que ficou o imperador sendo provocado de tal maneira por esse soldado romano. Como se era de esperar, o imperador mandou que o prendesse, açoitasse e depois colocou ele na cruz para que passasse um dia inteiro na cruz, e por isso sofreu vários ferimentos, várias situações difíceis no seu corpo. Mas o mais incrível era que no outro dia, depois de ter acontecido tudo isso, ele estava lá, sem nenhum ferimento, sem nada, sem ter sofrido praticamente nada visivelmente. É lógico que isso espantou todas as pessoas, grande parte dos soldados que viram ele sendo torturado, sendo crucificado, e no outro dia vendo ele praticamente sem nenhum ferimento, logo se converteram. Assim, Teodoro, o que ele pensou? Vou até o imperador, porque vendo tal coisa, tal milagre, ele possa se converter, possa mudar a sua atitude em relação aos cristãos. Mas, infelizmente, aconteceu o contrário. O imperador mandou que ele fosse decapitado e servisse realmente como testemunho do que não se pode fazer contra um imperador. Assim aconteceu por volta do ano 319 depois de Cristo, e logo depois a igreja colocou ele como padroeiro dos militares. E assim, a igreja, colocando ele nos altares, também sinaliza esta loucura, que é muitas vezes um chamado, que é ser militar, também a olhar ao mesmo tempo para aqueles pobres, aqueles mais necessitados, porque não é o principal a guerra, mas sobretudo aquilo que é o cuidado, o zelo para com os mais necessitados. Pedimos a Ele a intercessão para que possamos ter também bravura diante dos obstáculos, das dificuldades que enfrentamos todos os dias contra os deuses pagãos tão disfarçados no nosso tempo, ou às vezes até bem claros em certas situações. Deus vos abençoe, te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.